Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Joanete Xavier, da área de Linguagens e Suas Tecnologias. Meu componente curricular é língua portuguesa e eu falo com vocês aqui na telinha. Eu falo com vocês da segunda etapa do ensino médio, do terceiro semestre, módulo 2, unidade 1. E nós vamos hoje tratar sobre a coesão sequencial e referencial. Primeiramente, eu vou perguntar o seguinte: você sabe o que é coesão? Ela é a conexão equilibrada entre duas partes de um texto, utilizada pela gramática como forma de obter um texto claro e compreensível. A coesão textual consiste no uso das articulações gramaticais e dos conectivos que permitem a ligação harmoniosa entre as frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto. Olha eu aqui falando com vocês, essa é real, hein? A coesão, também chamada de coesão textual, é a estratégia de conexão entre as partes do texto. Ela pode ser feita da seguinte forma. Então, a coesão ela pode ser feita a partir do quê? De elementos que vão conectar os termos do texto para promover uma boa articulação. Vamos na tela comigo? Então, ela pode ser feita empregando pronomes, conjunções, sinônimos e outros elementos textuais de retomada. Ela pode ser compreendida, de forma geral, como uma amarração de cada parágrafo, estruturalmente falando, a fim de que o texto não fique com frases soltas. Quais são os tipos de coesão textual? Ela pode ser dividida em partes, por isso se dá que ela seja melhor compreendida aqui, nós iremos dividi-la em sequencial e em referencial. Tá bom, e o que é uma coesão sequencial? É aquilo que garante a progressão dos elementos do texto, dando sequência à leitura. Pode ser feita com o uso de conjunções, de preposições, também de locuções prepositivas, de pronomes relativos e marcadores de ordenação simples, em primeiro lugar, em segundo lugar. Então, qual é mesmo essa coesão que nós acabamos de tratar aqui? Da coesão sequencial. Não é isso? É aquela responsável por gerar a progressão no texto. Bom, vamos ver o outro tipo de coesão, porque foi dividida em dois tipos. Porém, antes, nós vamos ver um exemplo dessa coesão que nós acabamos de falar. Vai lá. A atividade física é importante, mas, apesar de saberem disso, muitos não praticam. Esse mas, ele é uma conjunção. Sendo assim, nós temos a referência, qual é mesmo que nós acabamos de ler? A sequencial. Então, o mas aqui estabelece com a oração posterior um avanço na progressão do tema. Por isso, ela é denominada de coesão sequencial. Olha outro exemplo. Eu decidi mudar de casa, a qual me fez muito feliz. Esse a qual é o elemento que retoma casa para evitar a repetição. Se você não se lembra das conjunções, das preposições, dos pronomes, nós recomendamos que vocês façam uma pesquisa
pois relembrá-las vai ajudar a compreender a coesão sequencial. Então, nós acabamos de ver a coesão por sequência, sequencial, aquela que eu faço uso das conjunções, dos pronomes, dos advérbios, das preposições, para conectar as ideias e dar sequência a elas. Agora, nós vamos falar da coesão referencial. Vamos a ela? A coesão referencial é o emprego de elementos coesivos que promovem a retomada daquilo que já foi dito em alguma parte do texto. E para esse contexto, há dois tipos de referentes. Quais são os referentes? O anafórico e o catafórico. Então agora vamos saber? Olha só. Quem é o anafórico? É quando o elemento tem como referente algo que já foi dito antes. Então, eu falo assim, olha, Marisa sentou-se à mesa. Ela. O ela retoma o elemento Marisa, que foi citado anteriormente. Esse é o anafórico. E o catafórico? Quando um elemento tem como referente algo que é novidade, que é inédito ou fora do texto. Vamos ver um exemplo? A Índia é um bom lugar para se viver. Lá, as pessoas são tão divertidas como aqui. Então, eu tenho lá. Olha só, lá onde? Na Índia. Esse é anafórico, não é isso? Agora, quando eu falo, olha, a Índia é um bom lugar para se viver. Lá as pessoas são tão divertidas como aqui. Agora, nesse caso do aqui, do advérbio aqui, ele é catafórico, porque ele faz referência ao Brasil que não foi mencionado no texto, mas que subentende que é o país onde estamos, que é o aqui. Então, a coesão referencial, ela é responsável por criar relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor perceba os termos aos quais se referem. E aí, vocês compreenderam o que é coesão referencial e o que é coesão sequencial? Referencial é quando eu retomo um elemento citado anaforicamente ou eu o apresento como ele não apareceu, ele poderia estar apenas subentendido. Vamos na tela comigo agora? Olha só, como prática desse conteúdo, sabe o que eu oriento vocês? Porque nós precisamos praticar esse conteúdo. É um conteúdo muito importante que vai dar a você o domínio melhor de um texto bem elaborado, com maior clareza, com maior objetividade, um texto articulado. Quando eu estou falando, vai dar a você um conhecimento, um domínio de elaboração de um texto melhor, mais claro, eu estou falando tanto texto oral quanto texto escrito, ok? Então, vamos na tela comigo. Como prática desse conteúdo, orientamos que você acesse o vídeo do YouTube e depois faça um comentário no fórum de discussão da plataforma. Exponha para seus colegas de turma o que você achou importante. E, por último, você deve expor
como pretende usar esse conhecimento em seus futuros textos. Esse vídeo está lá na sua plataforma, lá no seu material, por meio de um link, certinho? Ok? Então, hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.